Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para o nosso curso de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Nossa aula de hoje tem como objetivo apresentar um conceito importante para quem deseja entender a natureza do conhecimento humano, da ciência, por exemplo. E é o conceito de Talmatzen. Antes de explicar esse conceito, antes de oferecer uma digressão explicativa sobre o conceito, eu queria construir com vocês um cenário, um horizonte onde vamos colocar esse conceito e observar ele, tá certo? O cenário que eu proponho é um cenário que recorre à filosofia antiga, recorre, portanto, ao contexto de Sócrates, Platão e Aristóteles. E por falar justamente em Aristóteles, eu queria abrir a nossa exposição de hoje com uma citação de uma obra importantíssima do pensamento ocidental, inclusive fundante do pensamento ocidental, que é a Metafísica de Aristóteles. A primeira frase, a frase que abre a Metafísica de Aristóteles, diz assim: todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Eu vou repetir. Todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Ora, o que isso significa? Significa duas coisas importantes. A primeira delas é de que há uma inclinação natural nos seres humanos para o saber. Isso não quer dizer que os seres humanos saibam. Isso quer dizer que todos eles têm uma inclinação para o saber. E essa inclinação é uma inclinação natural. Eu preciso fazer o recorte nessa frase do Aristóteles, porque se a gente deixa passar a expressão por natureza, a gente perde de vista algo precioso que Aristóteles está dizendo aqui nessa passagem, que é a expressão por natureza. O que significa dizer que algo é por natureza? Em primeiro lugar, significa que ela segue o fluxo natural, de que ela não é interrompida ou orientada pela nossa vontade, certo? Um remédio constitucional importantíssimo, né? O chamado habeas corpus, né? Um dos, né? Que é o tenha-se o corpo, prevê que nós temos domínio sobre o nosso corpo e que eu posso, por exemplo, e tenho a liberdade e a autonomia para passar de A a B, para sair de A e chegar em B. E eu posso fazer isso, basta ter vontade, basta o meu querer. Quero ir para B. E eu vou para B, ponto final. Isso jamais poderia ser por natureza, isso é por vontade. Por natureza é algo de outra dimensão. É da dimensão, por exemplo, dos seus órgãos internos. Se você pode decidir ir a B, e por isso basta você se levantar e ir, o mesmo você não pode fazer com o seu coração. Você não pode dizer para o seu coração assim, pare de bater, ele vai parar de bater. Você não pode desejar que ele pare e ele, na hora, te obedecer. Ele não obedece à sua vontade. Ele não obedece aos seus desejos. Os seus órgãos internos, eles estão obedecendo um fluxo natural. Eles estão naturalmente funcionando como todas as outras coisas do universo, que funcionam por natureza. Por mais que você não queira, ele vai funcionar do jeito que está funcionando. Então, quando você diz que algo é por natureza, não é? Ou quando Aristóteles diz que nossa busca por saber é por natureza, o que ele está dizendo é que é inevitável. Temos uma inclinação para o saber. Essa inclinação, portanto, não é algo do qual nós poderíamos abrir mão, não desejar, por exemplo. Segunda coisa importante, é necessário entender que tipo de saber Aristóteles está se referindo quando ele diz que todos os seres humanos, por natureza, tendem ao saber. Que saber é esse? Os gregos entendiam que existem dois tipos de saber. Um saber descritivo e um saber explicativo. Um saber do o quê e um saber do porquê. O saber descritivo, ele descreve, como o próprio nome diz, o fenômeno.
Imagine o fogo. Saber descritivo tem um objetivo: descrever o fogo. Ele queima. Tá certo, ele tem os movimentos sinuosos, tem uma determinada cor. Você está descrevendo. É um conhecimento descritivo. Você observa o mundo, tá certo? E você descreve o mundo como ele é. Isso é um saber descritivo, é o saber como as coisas são. Outro saber completamente distinto é o saber do porquê as coisas são como elas são. Os franceses costumam chamar esse saber de raison d'être, a razão de ser das coisas. A razão de ser das coisas é um saber que explica o porquê as coisas são como elas são. Então, quando você não apenas me descreve o fogo, mas você me responde a pergunta por que o fogo é assim, por que o fogo é desta maneira, quando você me oferece razões que explicam o porquê do fogo ser como ele é, então você já me deu um saber que explica a razão de ser do fogo, e não um mero saber descritivo. Bom, de posse dessa distinção entre saber descritivo e saber explicativo, a gente volta à afirmação de Aristóteles. Lembram da afirmação? Todos os homens, por natureza, tendem ao saber, possuem uma inclinação para o saber. Ora, já sabemos que por natureza significa que mesmo que eu não queira, eu terei aqui uma inclinação, algo dentro de mim vai me mover ao saber. Ainda que eu não saiba, ainda que eu não conheça, alguma coisa que vai me empurrar para o conhecimento. Eu não consigo viver no mundo sem tentar entender o mundo. É isso que Aristóteles está dizendo, que diante de todos os seres que existem, você e eu não conseguimos nos conformar com saberes descritivos. A gente quer saber o porquê as coisas são como elas são. Então você já sabe que essa inclinação não é para saber como as coisas são. Ora, eu sei como as coisas são, basta eu ver. A observação serve para isso. Uma observação empírica. Não é outra coisa senão a sua capacidade de descrever um fenômeno. Olha, ele acontece tantas vezes, tantas horas do dia. Pronto, isso é um saber descritivo. Mas o saber que nos interessa, que nos move, não é esse que nós podemos ter conhecimento facilmente. Basta abrir os olhos e ver, basta ouvir, basta cheirar. Por isso Aristóteles ele vai dizer que a prova de que temos este conhecimento é o amor pelas sensações. O amor que a gente tem pelo ver, ouvir, não é, o tocar, tudo isso reflete em nós algo que todos nós, de cara, já encontramos na vida como algo que não é passível de discussão, né? Que é a descrição de tudo aquilo que a gente enxerga. Não. Aristóteles não está dizendo que você tem uma força, uma tempestade, um vulcão dentro de você para tentar explicar o que as coisas são. O que ele está dizendo é que existe uma angústia dentro de você que quer saber o recheio das coisas, quer saber o que está dentro, qual é o sentido, como é que essa coisa funciona. Está entendendo? Aliás, a palavra mundo para os gregos é a palavra cosmo. Né? E o cosmo, para o grego, é sempre algo que esconde um caos. Né? Então, o caos representa a ignorância, representa o não saber, tá certo? A desordem, aquilo que eu não tenho conhecimento. E aquilo que é escondido no cosmo. Né? O cosmo é a aparência da ordem, né? Mas, no fundo, esconde um caos, esconde um não saber. Daí a palavra cosmético, né? Desculpa aí os que são dados à cosmética, né? Nada contra, mas o nome cosmético vem de cosmo, né? Daí a ideia, né, daquilo que maqueia, daquilo que esconde algo, né? Está escondendo alguma coisa. A realidade é assim, mas
cosmo ou cosmético é aquilo que oculta essa realidade obliterada, obscurecida. Então, o que Aristóteles está dizendo? Que todos nós não nos conformamos com o cosmo. Nós não nos conformamos com as aparências. Nós não nos conformamos com os saberes descritivos. Nós não ficamos em paz com saberes descritivos. Não ficamos em paz enquanto não descobrimos o porquê das coisas. Aí sim, Aristóteles não está dizendo que você é um ser que faz meras perguntas descritivas, curioso meramente. Ele está dizendo que você mesmo é uma pergunta para o mundo. Por isso que a ciência, ela não é uma mera busca por conhecimentos descritivos. A ciência desejada pelos gregos não é um conhecimento de descrição da realidade, mas é um conhecimento que visa explicar a razão de ser das coisas. Olha, só para você ter uma noção, né? Como isso não tem nada necessariamente a ver com ciência como a gente entende hoje. Imagine que o Aristóteles vai usar como exemplo para essa tendência ao saber explicativo a mitologia dos gregos, isso. Quando um greguinho chegava para o seu pai e dizia assim, papai, por que o mundo é assim? Aí o pai lembrava das aulas de Homero. A pedagogia, né? A chamada paideia grega, como dizia o Werner Jäger, né? Vai ser a formação educacional desse jovem grego que vai aprender a razão de ser das coisas a partir dos mitos, porque os mitos explicam a razão de ser das coisas que a mera observação não é capaz de oferecer para a gente. Então, o que os gregos vão oferecer através dos mitos? Aquilo que o mero saber descritivo não oferece, que é a razão de ser das coisas. Então, eles vão explicar de onde veio o universo, e você vai ler a Ilíada, você vai ler a Odisseia, você vai ler a teogonia, a cosmogonia de Hesíodo, por exemplo, e você vai descobrir nesses poetas gregos ali as explicações que não são científicas, tá certo? Mas são explicações que visam atender essa inclinação do porquê. Então, entende que esse horizonte que eu estou oferecendo primeiro, antes da gente apresentar o conceito de Talmatzen, é o horizonte em que os gregos entendiam ser o horizonte de todos os seres humanos. Os seres humanos todos buscam conhecer o mundo, querem conhecer o mundo, mas não um conhecimento descritivo. Todos querem um conhecimento explicativo. Eu quero saber o porquê as coisas são como elas são. Isso nos leva ao conceito de Talmatzen. Nos leva a um diálogo belíssimo de Platão, em que Platão descreve o encontro de Sócrates com um discípulo de Teteto, um discípulo de Teodoro. Esse discípulo de Teodoro chama-se Teteto. Teodoro é um amigo de Sócrates e vem falando com Sócrates da inteligência de Teteto. Diz assim, olha, é um jovem promissor. Ele tem aplicado a sua mente no estudo da ciência, da natureza, da physis, né, que é a natureza, e tem apresentado ali uma performance absolutamente promissora. Você deveria conhecer Teteto, deveria saber quem ele é. E eu já falei muito de você para ele, Sócrates. Teteto não vê a hora de te encontrar. Então, o que a gente vai ver agora é um diálogo que aconteceu e que foi narrado aí pela Lavra de Platão, tá certo? Esse diálogo entre Sócrates, um outro filósofo, né, bastante conhecido de todos nós, que vai agora conversar com um jovem estudante, né, filósofo, candidato a filósofo, que está atravessado por questões de natureza, a gente diria hoje científica, no sentido
esse segundo sentido que eu estou classificando com vocês, que é o sentido, não é, explicativo. Então, eu queria que você acompanhasse comigo um trecho desse diálogo. Observe como ele começa. Não é? Teteto, quando encontra Sócrates, ele diz assim: pelos deuses, Sócrates, causa-me grande espanto o que tudo isso possa ser, e só de considerá-lo chego a ter vertigens. Ele diz tudo isso depois de Sócrates fazer uma exposição sobre a ciência, sobre o que é o conhecimento. E então, ele fica admirado com Sócrates, e ele diz algo curioso, ele diz: causa-me grande espanto. No que Sócrates responde: estou vendo, amigo, que Teodoro não ajuizou erradamente tua natureza, pois o patos do espanto é o verdadeiro distintivo do filósofo. Não tem outra origem a filosofia. Observe que o diálogo de Sócrates com Teteto é um diálogo importantíssimo, porque ele fala como começa esse saber, como começa essa sabedoria explicativa, essa busca pelo conhecimento da razão de ser das coisas. Eu queria que você prestasse atenção na palavra espanto. Olha aí, agora você já sabe o que é taumatzen. E agora você já sabe que taumatzen é o conceito que nós queremos apresentar hoje como objeto mais importante da nossa aula. Taumatzen é a palavra que os gregos usavam para se referir a uma experiência que marca a natureza fundante do conhecimento. Nós chegamos perto de uma tradução, não é? Mas para o português, e quase que hegemonicamente se traduz por espanto, admiração, assombro. Não é? Então, o que Teteto está dizendo é que ele teve um taumatzen, ele teve um assombro diante das exposições de Sócrates. No que Sócrates responde: estou vendo, amigo, que Teodoro não ajuizou erradamente. E aí, preste atenção no que Sócrates está dizendo: pois é verdadeiramente de um filósofo esta paixão. Está vendo aí? Paixão. Paixão é a palavra portuguesa, não é? Para o grego patos. Então, o que é, de onde vem a palavra padecer, sofrer, né? Então, o que Sócrates está dizendo? Que Teteto é realmente um sábio, né? Busca a sabedoria, e aí lembre-se, o filósofo é o amante da sabedoria, né? O amor pela sabedoria é o sentido de filosofia, né? Filosofia não é nada mais nada menos do que amor pela sabedoria. Note, filosofia não é sabedoria. Filosofia é amor pela sabedoria. Então, o que Sócrates está dizendo é que Teteto apresenta os sinais de alguém que ama a filosofia, que tem uma inclinação para o saber. E qual é a prova de que Teteto ele exerce essa inclinação, essa tendência para o saber? Taumatzen. Veja, é com o taumatzen que um filósofo, um amante do saber, se constitui. E ele vai dizer: não há outra origem imperante da filosofia que este. Esse origem, note a palavrinha arqué, não há outra origem para o conhecimento, o ponto de partida da ciência, o ponto de partida do conhecimento, o ponto de partida do entendimento é o espanto. O espanto é essa admiração diante de algo que, em primeiro lugar, você desconhece. Você não sabe o que é. Você tenta descobrir, você tenta entender, mas você ainda não sabe. O que Aristóteles, e agora nessa fala de Sócrates com Teteto, a gente consolida em termos de pensamento grego, é que essa inclinação para o saber, essa inclinação para o conhecimento, essa inclinação para a ciência, ela é motivada justamente pelo espanto. E o que é o espanto? Nós vimos nesse texto que acabamos de ler duas coisas.
O espanto, ele é um patos, né? Ele é uma paixão. Então, a ideia do patos é a ideia do impacto, do sofrimento, é um padecer. Então, todo aquele que busca o conhecimento da razão de ser de algo, antes de conhecer algo, é afetado por ele. É algo que te toca, é algo que impulsiona, que dá um estalo e você fala, nossa, eu preciso entender isso aqui. Isso acontece com todos os seres humanos. Todos os seres humanos, em algum momento de suas vidas, são impactados por algo. Seja por um fenômeno da natureza, seja por uma tragédia. Uma pessoa que tenta entender por que seu filho nasceu e depois de 2 dias morreu, não é? Ele tenta entender o porquê disso. Ele quer saber o porquê disso. O espanto dele não está pelo fato de que ele sabe as razões, mas é justamente pelo fato de não saber. E o movimento todo dele agora é tentar entender a razão de ser dessa tragédia. Então, observe que o que a gente está dizendo aqui é de que todos os homens, por natureza, como dizia Aristóteles, tendem ao saber, que este saber, não é objetivado, né, ele conta com uma inclinação natural e, ao mesmo tempo, é um saber explicativo. Não é um saber que descreve as coisas, mas é um saber que explica por que as coisas são como elas são. Dá uma explicação para a razão de ser das coisas. Você pode me dizer o que é a água descrevendo a água. Ela é incolor, é líquida, você está só me descrevendo. Mas no momento em que você diz para mim, água é H2O, e explica a razão de ser da água, você não está me dando mais uma descrição, você está me dando uma explicação da razão de ser da água. O que a gente viu agora nessa conversa com Sócrates e Teteto é de que esta inclinação para o saber é motivada pelo espanto. Esse espanto diante de algo que a gente desconhece e que provoca em nós um sofrimento. Então é o patos, é uma paixão, mas por outro lado é uma arché, é uma origem no sentido de fundamento permanente. Eu vou repetir, fundamento permanente. Deixa eu explicar isso com uma outra ilustração. Alguém poderia dizer assim, Jonas, então a busca pelo conhecimento começa com espanto. Eu vou dizer, sim. E alguém vai dizer assim, como eu entro num carro, dou a partida na ignição do carro e vou embora? Não. Porque o espanto não é algo que você faz no início para poder fazer uma outra coisa. Como, por exemplo, um cirurgião que antes de operar, lava as suas mãos. Ele lava as mãos para operar. O taumatzen, o espanto, não é algo que você faz antes de conhecer a razão de ser das coisas. Note o que eu vou dizer agora, preste atenção, não pisca, tá certo? Arché, taumatzen, esse espanto como arché, é o entendimento de que esse espanto não só dá início à sua busca pelo entendimento das coisas, mas é o combustível, é aquilo que vai manter você, não só com uma curiosidade que veio e foi embora, mas aquilo que vai te motivar até você descobrir o que é esse fenômeno que está diante de você e você não consegue explicar. Deixa eu dar uma outra imagem para vocês, e agora uma imagem da literatura. Eu acredito que alguns de vocês já devam ter ou lido partes, ou até mesmo lido os Lusíadas de Camões. Tá? Tem um determinado trecho dos Lusíadas em que o protagonista diz assim, vês aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental, que fabricada assim foi do saber alto e profundo, que é sem princípio e meta limitado. Quem cerca em derredor este rotundo globo e sua superfície tão limada? É Deus. Mas o que é Deus? Ninguém o entende, que há tanto engenho humano não se estende.
Ora, esse é um trecho famoso dos Lusíadas, porque é um trecho em que mostra uma espécie de otimismo, uma busca pelo saber, uma busca pelo entendimento do mundo. Então, perceba a metáfora, máquina do mundo. Eu quero que você preste atenção nessa metáfora, máquina do mundo. Para o protagonista dos Lusíadas, o mundo é uma máquina. E uma máquina que de alguma forma, se eu entender o seu funcionamento, eu consigo explicar, eu consigo explicá-la. Então, o que ele está dizendo? Que diante da máquina do mundo, ele se encontra assombrado. Ele está diante do espanto diante da máquina do mundo. E a curiosidade para saber como funciona o mundo toma ele de uma tal forma que ele está em êxtase diante da máquina do mundo. Observe que se você pensa nos Lusíadas, pensa, por exemplo, na Antiguidade, Idade Média, ou mesmo no início da Revolução Científica, não é? Na modernidade, pensa aí no século XVI, sobretudo século XVII, não é? Pensa o avanço das ideias e dos pensamentos sobre filosofia da ciência e toda a revolução da ciência nesse momento da história da humanidade, e você vai perceber que há uma vontade de desvendar o segredo do universo. A gente precisa, então, entender o universo. Ele tem leis, ele possui ordem, ele possui algum mecanismo. Precisamos entender e não apenas descrever. O protagonista, ele não está espantado com o mundo como ele é, mas ele está espantado diante da possibilidade de explicar o porquê o mundo é como ele é. Então, todo o movimento do protagonista dos Lusíadas é um movimento de otimismo, de encantamento diante do mundo. Ele está encantado diante do mundo e quer agora entender o recheio. Ele quer entender a máquina, ele quer compreender o que está ali dentro, ele quer desvendar o mistério, ele quer entender a razão de ser do mundo. Ele não quer descrever o mundo para as pessoas, ele quer explicar o mundo. Essa metáfora, máquina do mundo, ela aparece em vários outros poetas. E eu queria sair, né, de Camões, né, poeta lusitano, português, e chegar aqui mais para perto de nós, para as nossas terras brasileiras, e pensar num outro poeta que dialoga com Lusíadas de Camões explicitamente sobre essa expressão máquina do mundo. Chama-se ele Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema chamado A Máquina do Mundo. Se você ainda não leu, leia! Eu só vou ler um trechinho dele. Eu quero que você preste atenção nesse poema de Carlos Drummond de Andrade. O poema corre assim. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e as aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas, baixei os olhos incurioso. Desculpa, vamos voltar aqui. E suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa, e a máquina do mundo repelida se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso, de mãos pensas. Esse trecho do poema, que ficou prejudicado aí pela perda ali do slide, é uma reconstrução que Carlos Drummond de Andrade faz
né, dessa expressão máquina do mundo, de Camões, e traz para o contexto muito diferente daquele otimismo e daquele encantamento do protagonista de Lusíadas. Se você prestou atenção nesse trecho da Máquina do Mundo de Drummond, você vai perceber que ele descreve o protagonista como um mineiro que está andando na estrada pedregosa de Minas, ele está ali, seguindo o seu caminho, quando de repente nada mais, nada menos se abre diante dele quem? Nada mais, nada menos do que a máquina do mundo. E agora a máquina do mundo está se abrindo para esse cidadão que está andando ali pela estrada de Minas, né, esse mineiro que está ali, né, dizendo para ele o seguinte: olha, agora todos os conhecimentos que você gostaria de ter do mundo estão disponíveis para você. É só você analisar, é só você observar, é só você estudar, se aplicar, e você vai conhecer a máquina do mundo e vai conseguir explicar a razão de ser do mundo. Qual é a reação do mineiro? De completo desinteresse. Observe as expressões que Drummond usa. Incurioso, laço, como quem desdenha a coisa ofertada. Ou seja, Drummond ofereceu para a gente a imagem de um homem moderno, muito diferente daquele homem, né, de Camões, né? Aquele homem que era da ciência, o homem do conhecimento, o homem que tenta descobrir a razão de ser das coisas, deu lugar a um homem no século XX, despreocupado com o sentido das coisas, completamente desinteressado pelo entendimento do que é o mundo, completamente incurioso com relação à razão de ser das coisas, não está preocupado em saber, não está preocupado em conhecer, simplesmente está seguindo o seu caminho. Nessa altura do campeonato, você deve estar se perguntando: uau, Jonas, mas Aristóteles não disse que todos os homens tendem por natureza ao saber? Estava ali esse mineiro diante, né, da máquina do mundo e simplesmente qual é a reação dele? Desdém. Desdém. É claro que Drummond está fazendo a crítica de uma geração que perdeu todo o encantamento nessa tendência natural. Drummond não está dizendo que as pessoas perderam a inclinação para o saber. Não está dizendo que elas não possuem essa tendência. O que está dizendo Drummond de Andrade é que as pessoas não se assombram mais. As pessoas não se encantam mais. As pessoas não se espantam mais. Elas estão imersas num mundo em que as coisas funcionam com um pragmatismo tão simultâneo e tão repleto de inúmeras atividades que aquilo que a gente antigamente julgava ser a coisa mais importante da vida, hoje não é tão importante assim. É como se um ceticismo com relação ao conhecimento da razão de ser das coisas se instaurasse na consciência moderna de uma tal forma que ninguém hoje mais se sente atraído pelo conhecimento das coisas, não descritivamente, mas explicativamente. É como se perdêssemos de vista o fato de que o que nos torna mais humanos é justamente aquilo que hoje estamos mais desprezando, que não é o conhecimento descritivo das coisas, mas justamente o conhecimento que explica as coisas tal como elas são. Talvez porque não conseguimos chegar a conclusões tão fundamentais sobre as questões de ordem última, porque discordamos em diversos pontos, pelas miríades e miríades de teorias científicas que tentam explicar a razão de ser das coisas. O ceticismo tem criado uma espécie de relativização do conhecimento do mundo, do conhecimento do cosmos, como se não fosse possível fazer ciência,
como se não fosse possível ter ciência, como se não fosse possível conhecimento racional, como se não fosse possível conhecimento da razão de ser das coisas. Essa primeira aula de hoje, ela é mais do que uma explicação da natureza do conhecimento científico. Ela é um encorajamento a você que está neste curso de Ciência, Tecnologia e Sociedade, a, em primeiro lugar, não falar da ciência como algo distante, como algo que somente cientistas em seus laboratórios fazem, mas entender a ciência como, primeira coisa, como algo que faz parte da natureza humana. Somos, por natureza, inclinados a saber não meramente como as coisas são, mas, sobretudo, por que as coisas são como elas são. Segundo, a aula de hoje tenta recuperar a importância do espanto na pesquisa. Uma pesquisa científica que não vem acompanhada de assombro, admiração, de curiosidade, de tentar desvendar um mistério, desvendar as engrenagens de uma máquina que se apresenta diante de você e que se oferece diante de você para ser conhecida. A perda desse espanto é que tem feito toda a filosofia da ciência, busca pelo entendimento da importância da ciência nos nossos dias, dar lugar a tantas opiniões que às vezes a gente chama de fake news, às vezes a gente chama de, essa é a sua perspectiva, não é? Mas sem nenhum rigor. A nossa aula de hoje é um encorajamento a um rigor científico que não se inicia com a constatação da ignorância de algo, mas com espanto sobre um fenômeno que vai alimentar sua pesquisa por toda a sua vida. Eu espero que a aula de hoje tenha, de alguma forma, dado essa introdução ao conceito de Talmatzen, que permite a gente avançar para as próximas aulas, analisando o conceito de ciência à luz de tudo isso que a gente falou e como ele foi sendo trabalhado, pelo menos no Ocidente, de uma maneira a cristalizar-se como conhecimento universal e necessário. Isso é o que a gente vai ver nas próximas aulas.